Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e eu estou aqui para nós continuarmos as leituras e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje eu peço para que você, se possível, for abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, e acompanhe comigo as leituras e as reflexões sobre os versos 11 a 15. E o verso 11 ele fala assim: o homem rico, ele é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. No livro de Provérbios, ainda, como referência paralela, no capítulo 18, verso 17, diz assim, que o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Jó, em seu capítulo 32, verso 9, fala ainda que os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Ezequiel, no capítulo 28, versos 2 a 4, diz ainda exatamente assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se levou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio, Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos seus tesouros. E é justamente a reflexão que a gente pode aprender desses versos, como referência paralela, que tanto nessa situação os parasitas e a própria vaidade podem levar aquele que tem, por exemplo, muitas posses, a fim de que ele confunda, a adulação que ele recebe, os elogios que ele recebe, excesso, de cumprimentos que ele recebe, como se ele fosse devidamente aquilo que dizem, como se ele fosse devido isso à sabedoria que ele possui e não apenas às posses que ele tem. Mas na contrapartida, o pobre, aquele que, veja só, uma vez mais, não é demonizando a prosperidade em detrimento da pobreza, mas aquele que é pobre, ele não coloca o seu coração nas suas riquezas porque ele não as possui. Então, esse que não coloca o seu coração nas suas riquezas e nem confia nas suas riquezas porque não as possui, e assim, em contrapartida, acaba confiando mais no Senhor nessa situação, ele possui um entendimento que o auxilia a discernir entre as verdadeiras e as falsas riquezas. Por isso, o verso fala, ele investiga as pretensões de sabedoria e refuta, se necessário for. É a importância do discernimento, o que parece ser, por causa do ter, daquilo que verdadeiramente é a parte do ter. É um verso para nossa reflexão e nossa consideração. O verso 12 fala ainda: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios capítulo 11, verso 10 fala que no bem dos justos exulta a cidade, perecendo os ímpios há júbilo. Provérbios 28, 28 fala que quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 29, capítulo 29, verso 2 fala que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E Eclesiastes capítulo 6, verso 10 fala que seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Justamente para exemplificar a nossa reflexão, que quando tudo está em grande glória, o culto ao Senhor, a justiça e a ordem, o contentamento cresce e a paz ela floresce, mas quando os perversos são exaltados, mas quando os perversos são levantados, com posições de liderança, os homens se escondem, justamente pelo temor, por exemplo, da opressão, porque em vez da glória de uma população, de um país, de um governo, de uma sociedade próspera, os bons, aqueles que são a verdadeira glória de uma nação, eles ficam escondidos, eles ficam suprimidos, e assim, eles, justamente porque os ímpios se levantaram, então eles são oprimidos a permanecer ali escondidos da opressão, com o temor de que serão oprimidos, do contrário de que quando eles lideram e toda a nação prospera. Verso 13 fala ainda:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Existe um escritor que diz que esconder um pecado é como uma mentira. Com uma mentira é como uma crosta de lepra sobre uma úlcera, né? Não adianta, é uma doença com outra doença, é uma dor com outra dor. E muitas vezes esse encobertamento, né? Essa cobertura, a gente faz ela colocando a culpa nos outros, como está lá em Gênesis, né? 3:12-13, ou em Ezequiel 18:2. E muitas vezes também a gente faz essa seguinte alegação: não sou o único e nem o primeiro a fazer isso, certamente não vou ser o último. Mas isso contrasta com o que a palavra diz. Em Atos, principalmente Atos capítulo 19, verso 18, que fala que muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Porque as Escrituras e o Senhor, Ele entende e Ele demonstra da seguinte forma: aquele que traz a público a sua transgressão e confessa e abandona, ele alcança a misericórdia porque ele declara que aquilo ali já não mais o agrada, aquilo ali já não mais pertence e um novo caminho ele tem desejo, né? Aquele que confessa em público, ele tem vergonha de retornar naquela mesma situação, naquela mesma transgressão, naquele mesmo pecado, porque ele já declarou que aquilo ali, né? Ele já abriu mão, ele já confessou aquilo. É mais como uma ação de arrependimento. Quando você se arrepende de algo, você busca não realizar aquilo novamente, né? E por que alcança a misericórdia? Porque o Senhor, quando nós fazemos um ato de arrependimento, quando nós declaramos sobre o Senhor as nossas transgressões, ao invés de escondê-las, nós colocamos diante dele sinceramente, uma confissão sincera, assim como esteve na Bíblia diversas outras, né? E essa sinceridade de confissão é recebida pelo Senhor, e é nessa situação a misericórdia do Senhor é certa, e a ajuda dele para que essa transgressão seja superada também é certa, porque ele encontra verdade e na necessidade de ajuda. Nós muitas vezes temos diante do Senhor quando nós nos arrependemos, né, de alguma transgressão, de algum pecado, nós nos arrependemos mesmo, confessamos sinceramente, pedimos ajuda ao Senhor e nos esforçamos a romper com aquela transgressão. É o Senhor que nos fortalece dia após dia para que a palavra dele não caia por terra e nós sejamos fortalecidos, assim permanecer nos caminhos dele. Verso 14 fala ainda: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Ainda com mais algumas referências paralelas, Provérbios capítulo 23, verso 17 fala: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. O livro de Romanos, capítulo 2, verso 5, fala: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos, capítulo 11, verso 20, fala ainda: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Provérbios, capítulo 14, verso 16, fala ainda que o sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e se dá por seguro. 1 João capítulo 4, verso 18 fala ainda que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E aí a reflexão que a gente tem é: bem-aventurado é esse homem, né? Essa pessoa que mantém o seu temor tanto no momento de prosperidade, onde nada falta, quanto no momento da adversidade, onde tudo falta, e principalmente às vezes até a paz falta. Esse temor de ofender a Deus não é um temor de serviço, não é um temor de escravo, mas é um temor filial, porque é um temor que não está ligado à ansiedade ou à dúvida ou à desconfiança, mas é um temor ligado à realidade da graça que é recebida do Senhor. Então veja, é um cuidado, é uma cautela em reverência se comparado ao pecado, né? É unida ao amor do Senhor e é completamente oposta à precipitação ou ao endurecimento do coração, pelos quais muitas vezes nós, pecadores, fazemos pouco do pecado e confiamos muito em nós e na nossa justiça.
Todo aquele que endurece o seu coração contra as palavras do Senhor, contra os preceitos do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, né, contra as ameaças, promessas e contra até os movimentos interiores do Espírito Santo, sob essa falsa noção de paciência e de misericórdia, vai cair no mal, né? Assim como caiu o Faraó, lá em Êxodo, capítulo 14, versos 5 a 8, 14, 23 a 31. E o último verso da noite é o verso 15. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Mateus, em seu capítulo 2, verso 16, fala que então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esse governante, né, perverso sobre o povo pobre é aquele que tem consciência e sabe que pode oprimir impunemente, porque o povo não tem como resistir. Mas é importante declarar que não existe impunidade na Escritura, não existe impunidade na Palavra de Deus, não existe impunidade na justiça divina. Então todos os atos, seja do líder supremo até ao mais servo, ao mais pobre, ao mais simples, todos os atos têm consequências, todos os atos têm ecos, e todos os valores, né, abandonados ou pervertidos também terão a sua devida paga, a sua devida consequência, muitas vezes com velocidade da mão do Senhor, outras vezes na velocidade que nós julgamos ser demorada, mas toda certa via é que haverá consequência. É importante que nós tenhamos essa consciência, porque todos aqueles que estão colocados em poder de liderança, né, hierarquicamente falando, seja nos nossos trabalhos, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa sociedade, ainda que pareça que a opressão não tem fim, que ele está gozando de uma liberdade infinita, a consequência virá sobre ele de todos os atos, porque todo aquele que é colocado como nesse verso falou, o ímpio que domina sobre um povo, né? Todo aquele que é colocado em posição de liderança, ele é colocado pelas mãos do Senhor. É uma autoridade, né, dada pelos céus, é um poder outorgado. Ninguém é líder sem o conhecimento e sem a anuência do Senhor. Mas aquilo que é realizado durante essa execução de poder outorgado pelo Senhor, com certeza e certamente será cobrado no seu devido tempo. A justiça do Senhor não falha, mas ela é perfeita, santa e justa e alcança a todos sem exceção. Crendo ou não crendo, a justiça do Senhor nos alcança. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e se o Senhor assim permitir, eu convido você para na próxima quinta-feira a gente continuar um pouquinho mais as leituras e reflexões sobre o livro de Provérbios. Muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.